pessoal. Muito boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Vamos começar agora o nosso bate-papo. É a nossa 22ª entrevista aqui do Comunicação Integrada em Pauta, que acontece às sextas-feiras, às 5 horas. E a gente já recebeu, no mês passado, temas na área de gestão de projetos, abordamos também em encontros anteriores planejamento de comunicação e na última votação que a gente fez aqui no YouTube, um dos temas mais votados foi gestão de riscos e crises, e para falar sobre isso, a gente também convidou um professor, consultor super especial, uma das grandes referências do tema no Brasil, que é o professor João José Forni, que já tem entrevista dele no nosso site, foi uma das primeiras entrevistas no nosso site, lá em 2000 e pouquinho, não vou nem falar quando, né? O professor João José Forni é formado em Letras e Jornalismo, é mestre em Comunicação pela UNB, com MBA em Gestão Estratégica pela USP, e vem trabalhando na área de comunicação empresarial, com experiência no Banco do Brasil, também na Infraero, e também hoje atua como consultor de comunicação com foco em gestão de crises, que é o tema aqui do nosso encontro. Ele também é autor de um livro muito relevante na área de comunicação e crise, que é o Gestão de Crises e Comunicação, que está aí já na 2ª edição. Né? A gente vai disponibilizar também o link aqui. Terceira, ó, estamos já... O tempo passa muito rápido. Eu tenho já as edições novas. E, claro, vamos deixar também aqui para vocês o link do site Comunicação e Crise, que é um grande hub de conteúdo para quem está interessado nesse tema. Então, João, muito obrigada pelo aceite, né? Daí compartilhando o seu tempo e a sua experiência e tanto conteúdo bacana com a gente. E vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta, né? Que está relacionada ao que a gente vinha conversando aqui há um tempo atrás, né? Nesse cenário de complexidade que a gente está vivendo hoje, né? Que é o nosso primeiro bloco aqui. Deixa eu só até... Então, o que mudou, professor, nessa questão da prática da gestão de crise, né? Nesse contexto de complexidade e incerteza que a gente está vivendo agora? É um mundo de redes sociais, é um mundo de fake news, né? O que muda nessa prática do profissional que estava acostumado a gerenciar a crise de um jeito e agora está aí lidando com tantas mudanças, especialmente do ano passado para cá, né? Bom, principalmente a velocidade com que você tem que tomar as decisões. Por quê? Porque nós estamos enfrentando uma crise corporativa em determinado momento, num cenário em que há uma crise política e uma crise econômica imbricada com a crise sanitária. Essas crises que estão no cenário da empresa, ele não consegue separar. Porque eu estava até comentando quando nós conversamos que com uma empresa hoje que tem uma crise, ela pode ser na rede social, pode ser com o cliente ou no consumo, ela não pode se despegar que ela está vivendo uma crise lá porque ela está fechada durante 3, 4 meses, porque o governo municipal, o governo estadual mandou ela fechar. Então, ela enfrenta várias crises ao mesmo tempo. Se ela não cuidar da crise corporativa que ela tem, com mais velocidade e com mais, vamos dizer, efetividade, ela vai ficar, essa empresa provavelmente ela não vai conseguir sobreviver. Além disso, há uma relação com a clientela, com o cliente e com o empregado que mudou muito na pandemia. Primeiro que a empresa tem que respeitar até o que os empregados estão vivendo nesse cenário de que ele enfrenta o transporte, ele enfrenta a ameaça da Covid, ele enfrenta um problema de aperto econômico. Esse empregado também está vulnerável. E a empresa tem que levar em conta tudo isso no momento que ela, por exemplo, está enfrentando uma crise. Então, mais atenção. Eu acho que hoje algumas coisas mudam, por quê? Porque o nosso cenário está diferente. A empresa hoje ela não está da mesma forma que estava lá em 2019, como nós não estamos. Nós hoje, e a empresa também, as organizações, não conseguem fazer planos de longo prazo. Por quê? O que ela planeja para o mês de setembro pode não acontecer. Por quê? Porque o país pode não dar as condições políticas e econômicas para que ela faça o que ela planejou. Esse é o grande dilema que o mundo, não é só o Brasil, o mundo todo e muitos países ainda estão enfrentando. Poucos estão saindo disso ainda. Mas
é uma realidade, Isabela, que nós não podemos fugir de qualquer maneira se nós somos donos, proprietários ou somos acionistas de uma organização. Exatamente. O pessoal também, o pessoal está dando boa tarde aqui, o pessoal está chegando. E para quem está chegando agora, a gente já começou aqui o nosso webinar falando sobre o desafio que é lidar com essas novas crises, né? E até esse contexto pandêmico que nós estamos vivenciando, e não é possível fazer planos de tão longo prazo. A gente está vivendo um cenário de muita incerteza e muita complexidade, como o João agora apresentou para a gente. E sabendo também aqui nessa questão da sociedade dos riscos, né? Não é mais tão simples emitir um simples informe, um comunicado e achar que a crise acabou. Temos aí várias questões que impactam também não só no olhar atento aos riscos, mas também na forma como a gente vai gerenciar essas questões tão complexas, né? Então, João, eu queria que você desse um panorama para a gente sobre a que novos pontos as marcas precisam estar atentas, especialmente no momento tão complexo que a gente vive, né? O que deve estar aí no radar, tanto do gestor quanto do profissional de comunicação? Aquilo que a gente não deve deixar de atentar ao lançar um planejamento, ao fazer uma campanha. Bom, eu lembro que no início de 2020, quando eu participava de encontros parecidos com esse, a gente começava a se perguntar com o que as empresas tinham que se preocupar. Um ano depois, parece até, eu estava comentando contigo, né, antes, parece mentira que nós vivemos um ano em que pouco mudou o cenário. Nós jamais pensávamos que no ano de 2021 nós não pudéssemos ainda, no mês de junho, planejar uma viagem para o segundo semestre. Porque você não se anima a comprar passagem, porque você não sabe se o lugar onde você vai está liberado ou não, e se você pode, com segurança, viajar ou não. Bom, com as empresas, o que acontece? O que mudou nisso? Mudou o seguinte: o planejamento estratégico dela, então, além de ser a curto prazo, ela tem que se preocupar, primeiro, com as pessoas que lidam com ela, os empregados e os clientes. Essa preocupação com as pessoas vai no sentido de que ele tem que levar em conta, né, onde se situa o negócio dele, né, para que ele planeje e enfrente, se tiver crises, com mais clareza. Por quê? Porque não há mais tempo. A empresa hoje tem que ser mais resiliente diante dos desafios, né? E outra coisa, o cenário que nós vivemos está testando a empresa o tempo todo. Você é testado nos seus limites, algo para o qual as empresas não se prepararam, Isabela. É isso que é interessante. Nós não nos preparamos para isso. E a empresa está sendo testada. Com isso, os empregados também ficam estressados, porque ele cansa. Por exemplo, já há estudos mostrando, e muitas empresas estão preocupadas com isso, que o home office deixa as pessoas estressadas, elas gostam de se comunicar, gostam de trocar experiências. Então, isso é algo que as empresas estão começando a rever com dificuldade para enfrentar. Como que ela enfrenta isso sem colocar em risco a saúde dos empregados? Então, o que muda no planejamento, então, de crise, vamos dizer assim? Eu acho que a empresa tem que sair do manual e partir para a prática. O que significa isso? Ela tem que deixar aquele manual que estava lá na gaveta, ela tem que pegar esse manual, atualizar e pensar assim: se eu tiver uma crise amanhã, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um treinamento para isso? Faça o treinamento. Por quê? Porque não há mais tempo para ela ler manual, para ela ficar lá fazendo ensaios, porque a crise dela pode estourar amanhã. Vocês viram aí episódios que aconteceram nos últimos dias com empresas que tiveram problema, como a Coca-Cola, lá com o problema do Cristiano Ronaldo, perdeu o valor de mercado. Ela tem que resolver aquilo imediatamente, porque aquilo é instantâneo. Hoje, as crises são online, não há mais tempo. Além de serem globais, não existe mais crises locais, né, que é uma máxima de crise, elas são online, 24 horas por dia. Então, as empresas não têm mais tempo. Então, o tempo passou a ser um fator importantíssimo para solucionar a crise.
Além disso, nós temos que passar de uma cultura que nós tínhamos, de manual de crise, de planejamento de crise, para uma cultura de disseminar a cultura de crise na empresa. Os empregados têm que saber o que eles vão fazer quando acontecerem determinadas coisas na empresa que podem ameaçar a reputação da empresa. E aí nós estamos falando de reputação, que eu acho que é um ponto que você vai abordar a seguir, né? Então, nós temos que sair daquele comodismo que as empresas tinham antes de 2019, até 2019, né? E agora a pandemia nos trouxe para uma realidade para a qual nós não estávamos preparados, mas nós teremos que enfrentar se quisermos sobreviver nesse mundo que está se descortinando a partir de agora. Com toda certeza, eu acho que você tocou pontos assim que são muito presentes no dilema diário do profissional de comunicação, né? E um deles é a questão da pressa, né, e da precisão, porque a gente vive aí num cenário totalmente digital, né? Não existe mais uma crise que seja apenas localizada, como você, né, uma máxima do princípio das crises, até também está no seu livro, essa questão das crises que se tornam muito além do local, né, da crise local, mas às vezes na pressa a gente também tem crises provocadas dentro da crise, né, pelo mau gerenciamento. E a gente sabe que tem outros pontos além toda essa questão das redes sociais que trazem desafios para a gente. Existem também novos temas que estão em voga, toda essa questão da acessibilidade, diversidade, que também são outros temas que as empresas não podem mais ignorar, né? Então, nesse contexto de, além dessas crises provocadas por falha técnica, né, crises provocadas por catástrofes naturais, que outros tipos de crise, né, há exemplos aí de erro de patrocínio, um posicionamento incorreto, uma ação que gerou ali um ruído na reputação, que outros tipos de crise as empresas podem se deparar nesse novo cenário digital, né, onde a pressa pode fazer com que você ali durante o gerenciamento escorregue de novo, né? A pressa pela precisão acaba provocando uma crise dentro da crise. Isso é muito desafiador, né? Sim, é por isso que as empresas têm que estar preparadas. Você falava também, quando conversou comigo, sobre o aspecto, e até no título do nosso, na chamada do nosso encontro, está lá o gerenciamento de risco, né? Os riscos. Uhum. E, na verdade, é uma cultura que as empresas brasileiras não têm muito, a cultura do gerenciamento de risco. Nada menos, a gente vê, quando acontece uma crise, a primeira coisa que a gente fala, né, é que não houve o gerenciamento de risco naquela situação que aconteceu. Hoje, as empresas elas precisam conversar com os empregados, até pelo fato que eu acabei de dizer, de que as crises acontecem por lados que ela não tinha esperado, né? E ela precisa tomar uma decisão rápida para resolver, porque ela tem a crise econômica no pé dela, ela tem a crise sanitária entrando pela porta do outro lado, e ela precisa resolver rapidamente. Então, ela não pode deixar que uma crise nas redes sociais, por exemplo, né, macule ou arranhe a marca, de modo que ela vai acabar tendo um problema, às vezes, muito grave nessa crise, quando ela pensava que a pandemia era o problema dela. Então, a empresa, na verdade, hoje, ela tem que estar atenta a muita coisa que ela não dava importância, né? E aí é que vem a importância de você criar, e eu acabei de falar, quando falei no tópico anterior, de disseminar na empresa. Nós falávamos, há alguns anos atrás, da empresa disseminar a cultura da comunicação, que eu acho que isso aí já está até assimilado, está até já introjetado nas empresas. Hoje, não é só a cultura da comunicação, você tem que introduzir na empresa uma sensibilização para o seu quadro da cultura do gerenciamento de crise. E o que é? É que se eu tenho um consultório médico, por exemplo, né? E o escritório, o gabinete lá, o consultório do médico, ele nunca pensou que ele poderia ter uma crise, ele tem que estar atento, e quem trabalha com ele, se tem uma clínica, que ele pode amanhã ou depois estar envolvido numa crise e que entrou por lados que ele nem percebeu.
nem percebeu. Então, não importa o tamanho da empresa, eu sempre digo, você abriu uma padaria, nós vivemos hoje numa sociedade que um autor alemão chamado Ulrich Beck, que em 1987 ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Risco. Hoje nós chamamos a sociedade do perigo. O que é essa sociedade? É o mundo que nós vivemos, que nós vivíamos até 2019, o mundo globalizado. Ele chamava esse mundo, por causa da globalização, sociedade de risco. Ele não viveu a pandemia porque ele morreu em 2015. Se ele estivesse hoje vivo, certamente ele chamaria de sociedade do perigo. O que é? As empresas, ao abrir uma padaria, ao abrir uma multinacional, você está num mundo sujeito à crise, porque as crises fazem parte da natureza das organizações, isso é uma máxima de crise também. Se faz parte da natureza, eu não posso simplesmente sentar no dia a dia e achar que eu não vou ter crise, não treinar, não ter treinamentos, não ter sensibilização para os meus empregados, né, para que eles estejam atentos a tudo que acontece. Eu posso ter um colégio, eu posso ter um hospital, eu posso ter uma padaria, ou ter uma grande rede de supermercado, eu posso ter um empregado que vai lá, pega um cliente, entrega para a segurança, e a segurança entrega para uma quadrilha sumir com os 2 clientes, como aconteceu lá no Nordeste, agora há 1 ou 2 meses. E eu não sabia de nada, não sabia que estava acontecendo. Por que eu não sabia? Porque eu não monitoro e não controlo. Quem não controla não faz gerenciamento de crise. A palavra controle, né, hoje, ela cresce de importância. Por quê? Porque eu estou, como você falou, no meio de uma crise que é sanitária, mas que é apenas uma perna da crise. E a comunicação, já que nós estamos falando de gerenciamento de crise e comunicação, porque não existe gerenciamento de crise sem comunicação, né? Até porque o nome da sua empresa é Comunicação Integrada, né? A comunicação é o insumo mais precioso que há nesse momento para as empresas. O empregado e o cliente estarem informados. Por que eles têm que estar informados? Porque eles precisam saber como que eles vão lidar com essa realidade difícil que nós vivemos hoje, de ter uma crise sanitária no meio do dia a dia do mundo que nós vivemos. Outra coisa importante que ele tem que levar em conta é que daqui a alguns meses, espero, ou daqui a alguns anos, o ano que vem, essas empresas vão ser julgadas pelo comportamento que elas tiveram agora. Escrevam o que eu estou dizendo. A sua empresa, se você é empresário, se você assessora uma empresa de comunicação e assessora uma empresa, lembre para ela que ela vai ser lembrada o ano que vem e depois como ela se comportou nesse momento. E os clientes vão julgá-la por isso, os empregados vão julgá-la por isso. Existem empresas que deram exemplos aí de comportamento, como respeitaram os clientes, respeitaram os empregados, algumas nem demitiram, né? Entraram num acordo para reduzir o salário, e os stakeholders, de modo geral, os próprios fornecedores. Alguém que fornecia marmita para determinada empresa, como essa empresa se comportou com a empresa de marmita? Isso é importante. Eu posso ter uma crise por causa disso, né? Então, eu acho que nós vivemos hoje um momento muito importante e que a comunicação cresce de importância. Olha, isso vale para qualquer tipo de governo também. A comunicação é o insumo que o governo tem para ele conversar com a população, para ele pedir para a população para cumprir os protocolos que são determinados, né? Porque senão nós vamos viver até o ano que vem brigando de novo num mundo polarizado, em que existem aqueles que brigam para resolverem a pandemia e fazem aquilo tudo que devem fazer, e os que não fazem porque eles acham que os outros estão errados, né? E esse é um mundo que não vai nos levar a um resultado satisfatório. As empresas não podem entrar nessa briga, as organizações não podem entrar nessa briga, nessa polarização, entendeu? Exatamente. E aí, aproveitando também esse gancho da polarização e desses desafios diários que as empresas têm, e lembrando muito, né, muito fortemente que
não é só a crise em si, mas as empresas também serão lembradas pela forma como gerenciaram todos os seus relacionamentos com esses stakeholders. A gente também viu, né, do ano passado para cá, muitas empresas que às vezes pegaram carona em um meme, em uma campanha, ou tentaram, né, fingir que adotavam uma causa que não adotavam para, né, entre aspas, ficar bem na foto. Né? E então, nesse cenário, a gente vê muitas crises também sendo provocadas pela própria área de comunicação, por um erro numa campanha, pela contratação ou parceria com um influenciador que teve um comportamento que o público não considerou adequado. Até durante a pandemia, a gente viu vários influenciadores perdendo patrocínio, perdendo parcerias, porque o público está atento, né? Então, não tem mais essa separação entre o online e o offline, né? O público quer acompanhar o conteúdo, mas ele quer também saber a reputação da empresa, a reputação daquele influenciador. Como é que a gente pode começar, João, a desconstruir essa pressa em publicar, essa pressa em fazer uma campanha, uma parceria e trazer para o dia a dia das pequenas, médias e grandes empresas essa cultura de cuidado, né, de olhar os riscos, de ponderação, né, porque a gente vive num tempo muito acelerado, as equipes em home office, né, como a gente falou, estão com muita sobrecarga de trabalho, todo mundo está reclamando muito de horário, não ter horário e tudo mais, e a pressão por publicar, por fazer sempre mais. Só que nesse fazer mais, muitas ações de comunicação são impensadas, não pondera-se os riscos. Então, como é que a gente, sabendo que a gente vive aí nessa sociedade do perigo, já não é nem mais a sociedade do risco, né? Como é que a gente pode começar aos pouquinhos aí trazendo essa cultura não só de prevenção, mas também de gerenciamento, desse cuidado com a marca, né? Porque comunicação é vital, não é fazer por fazer, é fazer uma comunicação realmente cuidadosa, em respeito ao público, né? Então, como é que a gente pode dar esses pequenos passos? Claro que não tem uma receita, mas aos poucos, né? Que elementos ajudam a gente a mudar esse cenário de tantas crises sendo provocadas por erros de comunicação ou de marketing que poderiam ter sido evitados. A gente viu aqui no Rio também uma campanha promocional no caso do falecimento de uma colaboradora, que foi também o caso de uma marca. Então, às vezes, falta sensibilidade, é a pressa de pegar carona numa ação, né? É o objetivo de marketing separado do objetivo de comunicação. Então, o que a gente pode fazer para começar a ir mudando aos pouquinhos isso, né? Que ainda não conseguimos mudar e ter esse olhar diferenciado. Isabela, é uma coisa interessante que as pessoas não levam em conta, que acabou a bonificação que as empresas tinham no passado do tempo. Eu, por exemplo, trabalhava em assessoria quando eu tinha 3 dias para responder uma pauta de uma revista semanal. Isso acabou. Nós não temos mais a bonificação do tempo para resolver os nossos problemas de comunicação. E o que significa, então? O setor de comunicação das empresas e as empresas que cuidam da conta de outras, elas são os guardiões da marca. Como assim, guardiões da marca? Ele tem que ver e estar atento a tudo que pode atingir a marca, como aconteceu com o fato que você acabou de citar sobre a morte de uma pessoa aí no Rio de Janeiro. Então, quem tem que fiscalizar isso, a parte de quando sai para fora, é a comunicação, ela é a guardiã do discurso. Né? Eu não vou colocar o nome da minha empresa em determinado lugar, porque isso vai contra os princípios, né? Ou é uma atitude racista, uma atitude homofóbica e tal. Então, quem tem que cuidar disso? Então, o tempo acabou. E aí, por isso que a comunicação é uma área que ela incomoda a empresa. E vou dizer mais, se a comunicação não incomodar a empresa, provavelmente ela não está cumprindo bem a sua função. Por que ela incomoda? Porque ela chama a atenção dos executivos, ela chama a atenção dos empregados para coisas que eles, às vezes, não se dão conta. Porque, pela própria formação do pessoal da área de comunicação, eles têm a sensibilidade de perceber aquilo que pode dar errado para a marca. É por isso que ele foi fazer curso de publicidade, jornalismo, RP, né? E foi fazer vários cursos e fez MBA, fez mestrado. Para quê? Para ele estar lá como aquela pessoa que está protegendo e cuidando do ativo mais precioso que as organizações têm, que se chama reputação. Como é que a reputação é construída? Através de percepções. Se você, toda semana,
ou todo mês, você escorrega num fato, as pessoas vão somando isso, vão processando e vão criando no imaginário uma ideia de que a sua empresa não é uma empresa socialmente, né, cumpridora, né, não é uma empresa socialmente responsável, porque você está toda hora escorregando em alguma coisa. Então, as empresas hoje são vistas desde o momento que alguém tem o primeiro contato com a empresa, seja no site, seja no telefone, ou seja através da rede social. E muitas vezes a empresa está na rede social e ela não quer conversar, ela está lá para se mostrar, mas ela não quer porque o cliente, eu até tenho um artigo no meu site, o cliente é um chato, porque um dia que eu fui resolver 3 ou 4 problemas e não resolvi nenhum, né? Eu digo, o cliente é um chato, né? Porque as empresas não querem resolver os problemas dos clientes. E, na verdade, nós não podemos criar a imagem de que a nossa empresa não gosta do cliente. Pelo contrário, nós temos que mostrar que nós gostamos e queremos o cliente, principalmente nesse momento, né? Que as empresas estão atravessando uma crise econômica, né, grave no mundo todo, né, e principalmente no Brasil. Então, eu acho assim, muita coisa mudou, mas principalmente é o seguinte, os mecanismos de filtro, os mecanismos de risco, de vigiar o risco, e eu diria, você não tem um mapa de risco para saber o que dá crise para você? Você não sabe o que pode dar crise? Então, é um problema sério. Você tem que ter, né? Se você não tem uma área, contrate alguém que faça um levantamento para você. Por exemplo, eu dou exemplo de empresas pequenas, né? Não preciso dar exemplo de multinacionais, porque elas já têm a área de risco. Mas, por exemplo, um colégio, ele tem que ter um mapa de riscos, para que não aconteça o que de vez em quando acontece de um aluno que teve problemas lá no colégio, foi embora e, de repente, ele invade o colégio com uma arma, como aconteceu nos colégios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, eu estou citando crises graves, só para dar um exemplo do que pode acontecer, e que alguém, às vezes, assim, não, foi uma crise inesperada, foi uma crise de surpresa. E, às vezes, não foi, ela deu sinais. Né? Porque a maioria, 95%, segundo estatística de experts nos Estados Unidos, 90% das crises dão sinais que vão acontecer. Exatamente. Não importa se é uma barragem que vai estourar ou romper, e não importa se é uma criança que vai ser sequestrada do hospital, que é uma crise bárbara, né? Porque você vai lá para ter o filho e aí o seu filho some, né? Ou no colégio, ou em qualquer lugar. Então, na verdade, o que hoje mudou em relação a 2 anos, porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo, ela está sendo, assim, quase que não dá tempo das empresas se atualizarem. Então, hoje, não há mais tempo para você ficar pensando e fazendo longos planejamentos de crise que não ficam prontos, longos manuais de crise que não ficam prontos. Então, você tem que ter os seus mecanismos para que a tua marca, que é o ativo mais precioso, e eu volto e repito, e insisto nisso, né? Que a tua reputação não seja comprometida por causa de uma crise que às vezes você poderia resolver. Seja um parque de diversões, seja um banco, seja qualquer empresa. Todas as empresas são passíveis, né, de enfrentar qualquer tipo de situação como essa, né? E eu acho que tem uma pergunta que o pessoal também já fez aqui: como é que a empresa ela pode começar a mapear esses riscos, né? A gente sabe que as crises anteriores são excelente fonte de aprendizado, né, para ver como foi gerenciado, o que poderia ter sido melhor. Como é que, sabendo desse universo tão dinâmico, como é que a gente pode, para quem está pensando em começar, ou para quem está realmente preocupado com a reputação, né, como é que a gente pode, além de treinamentos, sabemos que manual não é para ficar na gaveta, porque o manual não vai dar conta, né, tem que ser mecanismos vivos, tem que ter um sistema ativo, unindo várias áreas, né? Então, como é que a gente pode começar a mapear esses riscos? Algumas técnicas que a gente pode usar aí para olhar, né? Ter esse olhar aí mais integrado, que são riscos de várias origens e também são várias áreas que podem, né, trazer fontes de risco para a marca.
A primeira coisa é o seguinte, se a empresa não tem plano de crise, é igual a Alice, né? Que ela não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é verdade? A empresa é a mesma coisa. Se a crise aconteceu e ela não pensou nisso antes, ela nunca conversou com as pessoas sobre isso, a área de comunicação nunca treinou para uma situação daquelas, ela não vai saber o que fazer na hora. Ela vai se atrapalhar, não vai cumprir aqueles mandamentos de se pronunciar em 15, 20 minutos, né? E alguém pode dizer assim, puxa, mas eu tenho que me pronunciar em 15, 20 minutos? Antigamente era 1 hora. 1 hora, sabe quando? Era lá na década de 2000, que é a chamada Golden Hour. A Golden Hour já foi para o buraco com as redes sociais. E agora são minutos. Então, na verdade, olha como a sabedoria popular, ela ensina a gente. Hoje, eu de manhã, no Bom Dia Brasília, eu vi na televisão a manifestação das pessoas falando sobre essa caçada a esse assassino aqui no estado de Goiás, né, bem pertinho de Brasília aqui. E uma pessoa falou assim, sabe por que eles não acham o criminoso? Porque tem muito soldado lá, muito policiamento, mas não tem uma liderança. Falta liderança. Olha a sabedoria popular dando uma lição de crise. A primeira coisa que no gerenciamento de crise tem que ter é liderança, tem que ter comando. Crise sem comando não se resolve. Então, a empresa, a organização, tem que ter mapeado na estrutura dela, no caso de uma crise, quem que vai ser o comandante dessa crise, que não precisa ser o CEO, não. E ela tem que ter aquele mapa, aquele plano que é simples, a gente sempre fala, um plano simples e flexível. Não precisa ser um catatal, um livro dessa grossura que ninguém lê, que está lá na gaveta, não. Um plano simples que as pessoas saibam, diz assim, olha, se acontecer uma crise aqui à meia-noite de um sábado, nós sabemos o que vamos fazer. Que legal! A empresa, não importa o tamanho, ela sabe o que vai fazer, o presidente sabe que vai ser avisado, que ele não vai ser surpreendido, o diretor sabe onde ele vai estar, se ele for chamado, entendeu? Então, na verdade, não é uma coisa difícil de fazer, né? O que as empresas têm que fazer são aquilo que nós chamamos, e você usa aí nos seus treinamentos também, os mandamentos básicos da crise, que é liderança, plano de crise, comunicação, quem vai cuidar? Por quê? Olha só, eu vou dar uma fórmula bem simples para as pessoas que estão aqui, que talvez não tenham atentado para isso, é o seguinte, qual é a fórmula da crise? A fórmula da crise é ação mais comunicação igual a resultado. Essa é a fórmula. Eu posso ter ação na crise, agir na crise e deixar a Isabela de fora, a comunicação fora? Não pode. Eu posso pegar e convocar a entrevista à imprensa sem ter resolvido a crise para dar uma entrevista? Não pode. Eu não posso fazer comunicação sem ação. Entenderam? Então, eu tenho que agir e a comunicação estar junto. O resultado disso, o que é o que sobra disso? O resultado da crise, o efeito da minha ação. Quando eu atuo na crise, na ação lá, faço gerenciamento de crise e faço comunicação, eu tenho um resultado bom. É uma fórmula simples, mas que as empresas, muitas vezes, elas se preocupam assim, a mídia já deu a notícia, e aí o assessor de imprensa, eu vivi muito isso, né? Não, ainda não publicou. Então não vamos fazer nada. Essa é uma atitude, eu não diria covarde, que é uma palavra feia, eu diria conservadora e perigosa. Porque não é porque a mídia não deu que você não tem uma crise. Às vezes você tem a crise, mas a mídia não sabe ainda. E outra coisa que eu vou dizer, fique bem claro, a mídia não é tua crise, gente. A mídia publicar notícia não é tua crise. A tua crise é o que aconteceu lá na empresa. Se você contaminou um galão que invasava cerveja e matou 10 pessoas, contaminou mais 10, essa é a tua crise, não é a imprensa que está me... mas eu não consigo trabalhar porque a imprensa fica me batendo e me cobrando um pronunciamento. É lógico que ela vai cobrar. A imprensa ela reverbera as perguntas da sociedade. A sociedade quer saber o que a tua empresa fez, que o teu refrigerante, o teu suco, o teu achocolatado estava contaminado. É isso que ela quer saber. E você tem que se pronunciar. A imprensa não é o teu carrasco. O carrasco seu é quem errou.
lá na empresa. Esse é o Carrasco. Então, nós temos que ter o olhar, você falou aí uma palavra muito importante, que pode ter passado despercebida pelo pessoal que está nos assistindo, que é cuidado, a cultura do cuidado, né? É uma coisa que a Rosângela, que tu conhece, Forzak, né, se preocupa muito e fala muito. A Rosângela, ela tem até uma teoria sobre isso, né? A cultura do cuidado. Exatamente isso, a empresa tem que cuidar, entre aspas, dos seus clientes, que vai de eu evitar que eu tenha vazamento de petróleo lá no multinacional, porque eu tenho pescadores que pescam aqui onde eu pego petróleo. Eu não posso contaminar, que vai disso até o envasamento da minha água, que não pode estar contaminada. Até o sanduíche que eu vendo na padaria, que tem que ter, o alimento tem que ser sadio, feito na hora e no dia. Então, na verdade, nós vivemos hoje num mundo perigoso, mas o perigo ele está aí para que a gente tome os cuidados. Assim como nós estamos nos cuidando para não ter a Covid, né? E se tivermos, nós temos um plano para onde nós vamos, né? E ouvir o médico para ver o que eu vou tomar, né? Para não deixar os políticos ficarem receitando, porque político não tem que receitar nada, né? Quem tem que receitar são os médicos, né? E então as empresas devem, pelo mesmo caminho, ter aquela cultura do cuidado, em primeiro lugar, que é um mandamento também internacional, com as pessoas. Elas devem ser cuidadas. Quando eu falo pessoas, são todos os stakeholders que a empresa tem, que vai do acionista até o empregado, mais humilde que ele tiver. Todos são importantes. Não importa se é terceirizado, né, ou não. É por aí. Grande desafio, né? Porque a gente sabe que muitas empresas pensam só que a crise ela vai respingar e vai ter impactos econômicos, né? Mas quando a gente fala, até quando a gente fala de probabilidade de impacto lá na matriz de risco, quando a gente fala impacto, a gente está pensando em partes impactadas, né? Que são todos os nossos stakeholders. Então não vai ser uma crise só para o acionista ou só para o funcionário, vai ser para o familiar, vai ser para uma pessoa que vai ouvir alguém falando mal daquela empresa. Então, a gente tem aí um ecossistema, né? E eu acho que um ponto super bacana, que também ainda é uma visão que a gente tem que mudar aqui no Brasil, é se preocupar muito com o canal, né? Essa semana, os alunos que estão participando aqui do nosso encontro, a gente estava discutindo muito isso, né? A questão de quão dependente a gente está dos canais. Parece uma ideia lá dos anos 50, do Marshall McLuhan, né, de que o meio é a mensagem, né? Então a gente acha, não, a imprensa que trouxe a crise para mim, a crise vem sempre de fora, né? A gente não pensa em como fomentar essa cultura do cuidado com o nosso, né, com quem trabalha na nossa loja, que foi aqui o caso da Farm no Rio de Janeiro, ou com quem trabalha ali na nossa cadeia de terceirizados, que também representam a nossa marca. Então, eu costumo falar muito isso também, que tudo comunica, né? Então, todas as pontas, todos os pontos de contato da marca com os stakeholders, não importa qual stakeholder for, vai sim ser uma fonte de possíveis crises, né? E indo já para a nossa pergunta final, o pessoal pode ir se preparando aí para fazer as perguntas. A gente viu que esse termo gestão de crise, ele entrou muito em voga, né, de 2019 para cá. Né? Então, muitas empresas, muitas agências, muitos profissionais que às vezes nem nunca enfrentaram uma situação dessa natureza, porque também não é tudo que acontece de negativo que chega a constituir uma crise, né? Existe no senso comum uma visão muito distorcida de fato do que é crise. Tudo agora também é crise, né? Então, assim, teve um erro de português no post, meu Deus, eu estou fazendo uma crise. Isso aqui, o meu canal saiu do ar, meu Deus, estou em crise. A gente está muito preocupado com o canal. A gente não está preocupado com reputação e relacionamento. Então, quando a gente coloca isso, né, no nosso currículo, ou para quem é empreendedor, está assistindo a gente aqui, coloca no site da nossa agência, somos especialistas em gestão de crise, que cuidados a gente tem que ter com isso, né? Sabendo que, apesar de a gente tem os protocolos, que manual não funciona mais, que existem protocolos internacionais, também temos as ISOs, né? Quando a gente fala de ISO 31.000, como é que a gente pode, esse profissional que está assistindo, que é estudante, quer trabalhar com crise, ninguém quer, né? Mas que quer trabalhar com esse cuidado, vamos falar assim, o que tem que estar aí na visão desse profissional, no escopo de trabalho desse profissional que quer trabalhar com reputação, com prevenção de crise ou até com gerenciamento, né? O que esse profissional
precisa ter para se diferenciar? Bom, você levantou uma questão bem interessante para a nossa área. A primeira coisa que eu procurei quando eu escrevi meu livro, lá em 2013, a primeira edição, e foi até a resposta, o meu livro foi a resposta àquelas angústias que eu não tive, né, não tive respondida lá no início dos anos 2000, quando eu fiz um artigo para aquele livro do Jorge, Assessoria de Imprensa e tal, e eu me perguntava lá o que era gerenciamento de crise, o que era crise, e fui, de acordo com as leituras que eu fui prosseguindo e cursos que eu fui fazendo a partir daí, eu procurei responder no meu livro. Primeira coisa, a comunicação, ela não gerencia a crise. O gerenciamento de crise é uma atividade que compete ao board da organização. Ele tem que ter um gerente de crise, ele tem que ter uma área que faz o gerenciamento de crise. A comunicação, eu sempre digo, é um pilar importante no gerenciamento de crise, sem o qual não existe gerenciamento de crise sem comunicação. Já dei a fórmula aí, simples, e é exatamente isso. Bom, se a comunicação não gerencia, como é que há empresas que colocam lá no portfólio gerenciamento de crise? Na verdade, o que ela faz é gerenciamento da comunicação de crise, que é diferente. A comunicação de crise é uma área importantíssima vamos dizer assim, no estudo do gerenciamento de crise. A comunicação de crise é um capítulo importante. Há livros hoje só sobre comunicação de crise. Há empresas que tratam só de comunicação de crise, que é importante por quê? Porque a versão da crise ela é super importante, a história que vão contar sobre a tua crise. E que pode durar, sabe quando? 10, 20, 30 anos. A história da British Petroleum, que aconteceu o acidente no dia 20 de abril de 2010, ainda não foi contada toda. Estão saindo livros agora sobre a história da crise, olha, 11 anos depois. Então, a história da tua crise, quem conta é a comunicação. Ela que vai fazer a versão, né? E se ela fizer um trabalho bem feito, legal. O Ford, a Isabela, todo mundo vai ficar aí ligado e dizer, olha a empresa, como ela administrou bem. Que ótimo, né? E existem muitas empresas que fazem o dever de casa. Agora, você levantou um negócio interessante. O que é crise e o que é gestão de crise? Para a gente encerrar, que estou olhando para o relógio aqui, que é o meu escravo aqui, que eu sou escravo dele, né? O meu feitor, vamos dizer assim, né? E aí, o gerenciamento de crise e a crise. A crise, né? Não vamos transformar tudo em crise. É um acontecimento grave que ameaça o core business da organização. O que é o core business? É aquilo, vamos dar uma definição bem simples, é aquilo que dá lucro para você. O teu core business é aquilo que é o teu negócio que dá lucro para a tua empresa. Tá? Alguém definiu assim, tudo bem, então vou definir. Não é a definição mais, vamos dizer assim, acadêmica, mas serve. Gestão de crise, o que é? Gestão de crise é eu administrar as ameaças que eu tenho e me preparar para que eu não tenha a crise. Eu estou fazendo gestão nesse momento. E, se a crise chegar, gestão de crise é eu ter mecanismos prontos para mitigar o acidente, o fato que aconteceu. Isso que é gestão de crise. Quer dizer que quando eu estou me preparando para a crise, estou fazendo gestão de crise? Lógico. Eu tinha, no passado, um entendimento equivocado. Eu achava que você está no navio, no cruzeiro, a gestão de crise é se o navio começou a naufragar. Não. Eu vou dizer não, que nem no jogo de futebol, lá eles falam, quando o cara erra o gol, né? Tem um locutor aí que fala, não é assim que faz. Eu estou dizendo, não é assim que faz. O navio afundando não é o momento para gerenciar a crise. Ali, você já tem que estar preparado. Você sabe o que você vai fazer. E vai administrar bem, sabe por quê? Porque você treinou, você sabe que você tinha um mapa de risco. Então, é esse momento que nós temos que saber. Então, a empresa ela tem que fazer o gerenciamento da comunicação. E se ela quiser fazer gerenciamento de crise, como estão fazendo já muitas empresas de consultoria hoje, ela tem que contratar especialistas de gerenciamento de crise. Gerenciamento de risco, tem que ter especialista. Em gerenciamento de crise, especificamente. E se acontecer uma crise com a minha empresa, que é de petróleo, não tem problema. Você vai lá e contrata um engenheiro de petróleo para ajudar na crise, entenderam?
vai contratar o especialista naquela área. É por aí, Isabel. Eu sei que o tempo está apertado. Não, temos bastante pergunta aqui, né? Então, já entendemos aqui o que é crise, o que não é crise, a questão da gestão, do gerenciamento. E agora, pessoal, a gente vai abrir para perguntas. Se você quiser enviar sua pergunta aqui no nosso chat, a gente vai projetar aqui também os comentários de quem está participando. Entendi. O Fábio está comentando aqui que um primeiro passo para a crise também é entender as fraquezas e pontos negativos e estar preparados para ela. A Stephanie está elogiando, sensacional o tema e o convidado, parabéns. Pergunta interessante aqui da Adriana. Hoje cobra-se dos CEOs que eles se posicionem sobre questões gerais da sociedade. Qual é o limite dessa exposição entre preservar a marca e ter um CEO ativista? Né, o ativismo de marca é um tema que está muito em voga, né? E as marcas têm que ter cuidado com isso, para não serem ativistas em causas que não são da cultura dela, do DNA dela, né? Senão ela vai estar causando uma crise dentro da crise. É uma boa pergunta essa, porque eu vou até aproveitar e falar de algo que não ia ter tempo para falar. Existe hoje um grupo de CEOs novos, que eu diria assim, na faixa até 40 anos, que eu já convivi com alguns, que eles simplesmente ignora um pouco e acha que não tem que dar satisfação à sociedade. O negócio dele está dando lucro, ele é um cara daqueles neo-CEOs, né, e tal. A primeira coisa que ele tem que saber é que a imagem, a reputação dos CEOs, aliás, não vou falar a reputação, a credibilidade dos CEOs e a confiança mostra, o barômetro Edelman está baixa, perdeu muita credibilidade. Quando você olha, você pergunta para 33 mil pessoas no mundo, em 28 países de maior PIB, para um universo muito grande de pesquisa, pergunta em quem você confia quando você quer escutar alguma coisa que você dá importância. Pela ordem, as pessoas confiam nos especialistas da academia. Olha que interessante. E você depois vem uma pessoa igual a mim. Depois vem quem? Vem os meus colegas de trabalho. Não apareceu o CEO ainda. Bem lá embaixo vem o CEO, depois vem jornalista e depois, por último, vem o governo. Não confio no governo. Mas os CEOs não têm uma boa imagem. Então, às vezes, esses CEOs estão querendo também aparecer como ativista e com a presença, que eu acho que é legal, porque ele, de certa maneira, ele coloca a empresa dele, nesse momento, como uma empresa, né, cidadã, que está presente ali nos grandes problemas da sociedade. Agora, o perigo qual é? O perigo é quando tem uma crise na área ali, né? E ele tem que estar preparado para isso. E isso, a empresa tem que treiná-lo para isso. Ele não tem a obrigação de saber como se comportar lá, porque se ele nunca treinou, nunca fez, né? Qual é o limite dessa exposição? Eu acho que tem que ter limite, sim. Você lembrou bem na pergunta aí. Ele não pode... Eu acho o seguinte, você não pode ter o perfil low profile. Ninguém conhece quem é o CEO. Eu já perguntei, você sabe quem é o CEO de tal empresa? Ninguém conhece. É porque ele não vai para a mídia, não gosta, não quer aparecer, entendeu? E por outro lado, você não pode ser aquele arroz de festa que chama, né, a expressão. Está todo dia na mídia. Tem que ter muito cuidado com isso. Está todo dia na mídia. Porque um dia você pode se queimar, entendeu? Eu acho que não precisa aparecer todo dia. Mas é importante que eu identifique que esse CEO da empresa tal, ele tem um compromisso com a sociedade, por exemplo, agora, no momento que a maioria da população brasileira está passando fome. Sai um dado hoje, que eu escutei numa rádio que eu escuto, né, dizendo o seguinte, sai uma estatística que metade da população brasileira não está tendo a alimentação suficiente no nível que deveria ter. Ora, se nós temos metade passando fome, uma empresa que está comprometida com isso, para mim é uma empresa cidadã. Ela está engajada numa coisa que é um problema para a sociedade hoje. Não é fazer demagogia, não. Isso aí é uma coisa importante. Então, eu acho que é por aí, viu? Nem se mostrar demais, mas eu acho que, ao contrário do que eu ouvi, eu não preciso aparecer, a minha empresa está bombando, está dando lucro. Eu tenho certa reserva sobre isso. Temos mais comentários aqui. A Simone está mandando saudações tricolores do Sul. Obrigada por esse bate-papo inspirador. Professor Forne, meu respeito a esse grande nome.
As crises graves e complexas chamadas cisne negro são cada vez mais comuns. Aí, legal, a Adriana está contribuindo aqui que o desafio é mapear riscos e fiscalizar esses cenários. Além de ser o maior papa da crise, que outros autores estrangeiros você recomenda para quem está assistindo aqui a gente, autores de fora do Brasil que também te inspiram, né, nessa literatura sobre riscos e crises? Olha, no Brasil tem os livros que tem, são poucos em português, né? Felizmente, meu livro é o último em português. Eu até esse ano eu mandei para Portugal. Temos aqui o livro, para quem quiser. Esse ano eu mandei para Portugal, porque havia várias pessoas lá, inclusive tem uma amiga minha, a Elza, que talvez esteja aí até presente. A Elza, lá de Portugal, ela me pediu o livro e outras pessoas aproveitaram, né? E aí é o seguinte, na verdade, existe um livro do Heródoto Barbeiro muito bom para quem quer fazer media training, né? Esse livro do Heródoto, que é comunicação corporativa, né? O título vai mais para comunicação corporativa e crise corporativa, mas ele é um livro muito focado no media training para a crise, quem vai dar entrevista. Não é um tipo manual, assim, o meu, que diz o que fazer na crise e tal. Mas existe um autor nos Estados Unidos chamado Jonathan Bernstein, se escreve, que eu sigo há anos, ele entrevistei para o meu livro, ele é ótimo, o site dele é muito bom, está lá no meu site, tem o link lá, e ele tem um livro publicado, que é um manualzinho muito legal, muito interessante, em inglês. A grande parte da literatura está em inglês, gente, mas já há livros, por exemplo, Caiu na Rede, da Patrícia Teixeira, que é um livro que foi reeditado agora ano passado, que também é muito bom no aspecto das redes sociais, né, que hoje é algo que está aí preocupando muita gente. Mas não há muita literatura, em português há pouca, viu? E há autores, né, como o Jonathan Bernstein e alguns na Inglaterra, que também estão escrevendo. Tem um livro sobre a Bíblia, que chama-se a Bíblia do Gerenciamento de Crise, que é muito bom. Mas, olha, eu coloco lá no meu site, não, eu dou para você, eu vou mandar uma listinha de uma bibliografia básica de crise para você colocar lá no seu site, tá? Ah, legal. Coloco para o pessoal. As pessoas aqui procurem lá, que hoje eu mando para você essa lista com 10 livros, assim, que seriam básicos para a gestão de crise. Tá bom? Perfeito. A Simone está comentando. Oi, desculpa, perdão. A Simone está falando aí, o pior é que tem muita empresa que ainda pensa que o trabalho de prevenção atrai coisas ruins. Aqueles pensamentos conservadores do tipo, isso nunca vai acontecer com a gente. Aliás, Simone, o nosso time está passando por uma crise, você precisa dar uma assessoria aí, viu? E aí, eu concordo com você. Olha, eu fiz uma pergunta, quando eu escrevi meu livro, para 2 gurus, um na Inglaterra e outro nos Estados Unidos. E eu perguntei por que as empresas grandes, que têm uma estrutura de crise, elas têm crise, apesar de tudo que se escreve, tudo que se diz. E a resposta que eles deram é simples, porque elas acham que não vão ter crise. Isso se chama arrogância do líder, arrogância da empresa grande. As empresas se acham tão fortes, tão importantes, que ela acha que não vai ter crise, como algumas pessoas acham que não vão adoecer. Exato. Ele é atleta, ele não vai adoecer, ele pode andar sem máscara e tal, né? E aí ele tem uma Covid e acaba entubado. As empresas também acabam entubadas de vez em quando, né? Porque ela acha que não vai ter crise e, às vezes, ela se atrapalha numa crise pequena. Esse é o problema. Né? Existem 2 tipos de empresa, dizem os americanos. Eu canso de falar isso, né? Aquelas que tiveram crise e aquelas que vão ter. Não existe empresa que não vai ter crise. Não existe. Gente, não existe uma Apple. O Facebook está numa crise atualmente. Ele está enfrentando uma crise na Europa, com problema de impostos, que ele tem que pagar, e várias empresas multinacionais têm crise. E aí as crises, às vezes, são pesadas, são fortes. Eu tenho marcas internacionais lá no meu site com várias crises que eu analiso de vez em quando e que são marcas que há 5 anos ninguém pensava que ia ter crise grave. Exatamente. Vamos aqui para as últimas perguntas também aqui por conta do nosso horário. A Simone está fazendo mais uma pergunta aqui. Qual foi a primeira crise que você foi contratado para gerenciar? Se puder falar. Olha, na verdade,
Quando eu saí do Banco do Brasil, eu cheguei numa faculdade aqui de Brasília, num contexto, e fui contratado para ir para lá para a administração, junto com. Tinha uma coordenadora que estava passando por uma crise, queriam demiti-la, a primeira crise. E eu me lembro que, na época, ninguém falava em blog muito na época, lá nos início dos anos 2000. Na época, os alunos criaram um blog para bater na coordenadora, imagina isso. Nossa. Eu enfrentei o enterro da coordenadora com um caixão defunto. Então, eu estava lá, foi as primeiras crises que eu enfrentei assim, e não foi como consultor, eu fui para lá para trabalhar, ajudar na coordenação, e enfrentei essa crise. E numa época em que os alunos invadiam reitorias, e eu abominava isso. Eu sempre abominei essas invasões de reitoria na universidade. Eu acho que tem um limite para tudo, até para isso, né? E eu disse, não, aqui ninguém vai invadir a coordenadoria do curso, né? Porque querem derrubar a coordenadora. E eu acabei assumindo lá, nos dias da crise, a coordenação para deixar ela em casa para não ser atingida pela crise. Então, Simone, foi crise pequena, a gente conseguiu resolver, mas foi assim, das primeiras. E depois, de alguns anos, eu fui para o Banco do Brasil coordenar lá o comitê de crise, na verdade, a parte de comunicação, na crise do mensalão. O Banco do Brasil foi jogado dentro da crise do mensalão. Às vezes a empresa é jogada dentro da crise sem ser a crise com ela. Ela vai por outros meios. Ela é uma empresa que estava... Alguém da empresa entrou na crise e ela foi jogada lá. E eu tive que ir lá para ajudar no comitê, onde eu aprendi bastante, que eu fiquei um tempo lá, e eu aprendi, levei a colaboração, e eu já estudava muito crise na época, não tinha ainda livro publicado e tal, mas já tinha meu site e tal. Foi por aí. Então, pessoal, estamos chegando aqui nos nossos 4 minutinhos finais. A gente vai deixar os links com essa bibliografia, né, sobre crises também. Vamos deixar aqui para vocês, na descrição do nosso vídeo, que já vai estar em HD aqui no YouTube daqui a pouquinho, o livro do professor Forni também, Gestão de Crises e Comunicação, que está aí na 3ª edição, e também aborda fake news, que é um tema que daria para a gente fazer um outro webinar também, né? Sim. Então, o livro está super, super, super atual. É fundamental essa leitura para quem realmente quer fazer uma comunicação com essa cultura do cuidado, com esse olhar atento, né? Para não querer ali só focar no operacional, mas ter um olhar cuidadoso com a marca e com a reputação. Então, deixa eu ver aqui as mensagens do pessoal. Muito obrigada, adorei, gratidão. Então, Forni, muitíssimo obrigada por aceitar de compartilhar o seu tempo, contar também um pouco da sua experiência e, claro, né, pela gentileza de estar aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar esse link nas nossas redes sociais e também vai colocar o link do site Comunicação e Crise, que está sempre nas nossas aulas e nos nossos cursos. Então, se você quiser deixar um recadinho para o pessoal que está assistindo, tivemos aqui perguntas muito boas, também agradecer a todo mundo que participou. Não, eu gostaria de dar só um dado para vocês, pela importância que o pessoal que está aqui, que é de comunicação, tem. As redes sociais perderam credibilidade, e a pesquisa que eu citei mostra isso, perderam credibilidade durante a pandemia. Por quê? Pela quantidade de fake news que passou a circular nas redes sociais. E nós temos uma responsabilidade, nós temos de sermos pessoas que não multiplicamos fake news, e pelo contrário, nós devemos alertar a empresa para que não entre nesse jogo, nessa disputa, e as pessoas que convivem com a gente. Então, por que as fake news perderam credibilidade? Por que a rede social perdeu credibilidade? Por causa da informação errada. O que é fake news? É informação falsa, informação que é maximizada, exagerada, para propósitos, muitas vezes, políticos ou econômicos, e que não dá certo. Então, por isso que as pessoas não estão acreditando, eles vão conferir em outra fonte. Vamos sempre conferir aquilo que a gente desconfia em outras fontes. Esse é o recado que eu deixo. Nós temos uma responsabilidade na rede social de não sermos celebridade. Nós não devemos ter a síndrome da celebridade, querer aparecer demais, com coisas pessoais. Não. Nós temos uma responsabilidade na rede social, que é multiplicar aqueles conteúdos que são bons para as pessoas saberem ler aquilo que devem ler.
acessar aquilo que deve acessar. Eu acho que nós devemos dar, assim, incentivar a leitura de boas fontes de leitura, colocar links na rede social sobre isso. Isso que é um papel importante que nós temos. Com certeza. Então, Forni, muitíssimo obrigada. A gente vai desdobrar esse bate-papo aqui em outros materiais, artigos também para o nosso novo site, que vai ser lançado em breve. E Legal. Muitíssimo obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Também acessem o YouTube, né, do professor Forni, que está com vários vídeos legais. Alguma dúvida que você possa ter, já tem essa resposta lá em vídeo, né? Tem muita empresa consultando também os vídeos do YouTube, se vocês quiserem acompanhar os vídeos, o site, o livro. Então, tem muita informação boa para a gente utilizar e preparar as nossas empresas, né? Tendo essa cultura e esse olhar com a reputação e com as pessoas, né? Então, professor, muitíssimo obrigada. Obrigada, pessoal. A gente vai encerrar aqui agora e nos vemos no próximo mês com mais um encontro ao vivo. Muito obrigada a todo mundo. Isso. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado tchau. por vocês, pela audiência. Obrigada, gente.